Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Vamos continuar nossa saga de investigação, né, sobre o golpe de 64, o envolvimento dos americanos nesse golpe, os interesses dos americanos para promover esse golpe aqui no Brasil. A gente já fez um apanhado geral sobre tudo isso, né? E então ontem a gente fez uma explanação meia geral, né? Agora eu quero atentar a alguns detalhes muito interessantes, pelo menos do meu ponto de vista. Eu achei isso fantástico, gente, né? E tô trazendo para vocês aqui, ó. E aí agora é interessante porque foram 5 anos de pesquisa, né? E juntando informaçãozinha aqui, informaçãozinha lá, informaçãozinha, de repente parece que tudo caiu no mesmo balde e a coisa começa a ficar impressionante. E muitos de vocês que acompanham o meu canal, ou que estão chegando agora, mas já têm conhecimento dessa história, que são pesquisadores, que vê por outros lados também, né, também devem ter já estudado vários desses pontos que eu estou trazendo aqui, que eles já eram bem conhecidos, né, para quem pesquisa o assunto, é lógico. E de repente a gente começa a ter uma outra ótica quando a gente começa a linkar todas as coisas, né? E de novo, a gente pega depoimentos de pessoas aqui que não sei nem se que nem eu tô falando agora de um cara chamado Plínio Arruda, ok? E eu sinceramente não sei se esse senhor Plínio Arruda tinha algum conhecimento sobre a questão ufológica, sobre a questão dos OVNIs, né? Só que eu acredito que era um ser iluminado, né? Eu senti muita sinceridade nas palavras desse cara, na ideologia. Ele participou do golpe, né? Ele estava presente, ele foi caçado quando o Jango foi deposto. E o depoimento dele é impressionante, gente. Então assim, ó, eu já tinha feito um playlist com vários vídeos importantes, né, que eu divulguei ontem no meu canal, chamado Nióbio, com todos os assuntos que eu acho que eles são relativos, né? Então eu acrescentei mais 2 vídeos de reportagens com esse Plínio Arruda que foram acrescentadas hoje de manhã. Então, gente, procurem lá no playlist do nosso canal Academia Olímpia, procurem lá a pasta chamada Nióbio, ok? Então tá cheio de coisa ali dentro, muito legal. Então, assistindo hoje de manhã mais algumas reportagens, entrevistas com esse Plínio Arruda, para me inteirar cada vez mais sobre os detalhes do golpe de 64, justamente para começar a ficar cada vez mais coerentes, embora os detalhes que eu encontrei já me fizeram, né, acreditar, crer pelas minhas pesquisas, que essa ligação realmente fechou, nossa, com uma chave de ouro, né? E agora então parece que cada pingo que vai caindo nesse copo vai só dando mais e mais credibilidade a essa situação, né? E enfim, os links realmente são cada um, a gente fica livre para ter as interpretações que quiser em cima dos pontos, né? Mas pra mim isso tá ficando um caldeirão cada vez mais fundo e cada vez mais inquestionável. As coisas começam a dizer, meu, se tu não encontrar sentido nisso aqui, tu não encontra sentido em mais nada na tua vida, eu acho, né? Mas enfim, olha só. Para os que são estudiosos da causa ufológica, né? E olha que interessante, de novo linkando com o golpe 64. Para quem é ligado na causa ufológica já deve ter ouvido falar do contato do Papa João 23, né? O Papa João 23 foi o cara que fez contato com um extraterrestre. Ele foi visitado por um extraterrestre, tem tipo um palácio de repouso, né? Uma casa de repouso lá que tem no Vaticano, que é onde, quando os papas estão em descanso, fora de suas atividades, podemos dizer férias, eles ficam nessa localidade aí, ok? Estava o Papa e o seu camerlengo, que é aquele assessor direto, né? O braço direito do Papa e tal, lá nos jardins lindos dessa localidade de descanso dos papas, quando simplesmente desce uma nave, né? Dessa nave que pousa naquele quintal, jardim maravilhoso, num belo dia ensolarado, pelo que constam os relatos, sai um extraterrestre, que é um ser totalmente em formato humano, sai um ser humano, melhor dizendo, de dentro da nave, só que de fora do nosso planeta, né? E vem e dá uns recados para esse João 23. Entendeu? E ele chama esse João 23, que diz pro camerlengo, ó, tu fica aqui. O camerlengo fica parado, observando o Papa, né, caminhar até esse ser, eles conversam.
O Papa volta, o Camerlengo parece que fica louco para saber o que o cara falou com o Papa, mas parece que o Papa não revela. Ou, enfim, busquem o caso, que eu não vou agora entrar. A questão não é o contato em si do Papa 23. Então quem ficar interessado, busca lá contato com extraterrestres pelo Papa 23 e tal, vai ter um monte de informação lá. E vocês vão ver isso. O que eu estou trazendo, né, é o link deste caso para o nosso golpe de 64, para ver se a gente consegue juntar essa coisa toda. Olha que interessante. Agora, para nós entender isso aqui, eu vou ter que falar de novo do golpe do Jango, como estava sendo tramada o golpe do Jango. Vocês vão entender onde é que entra o Papa 23. Como estava sendo, né, tramada, eu já estava falando de quais eram os interesses dessa pressão americana para que o golpe acontecesse, né, que segundo minhas pesquisas, o meu entendimento, o motivo, né, o mais aparente que os americanos tinham era o nióbio brasileiro, né? Por isso que até um detalhe que eu não falei ontem, no programa de ontem, é que estudem o movimento do golpe, lá vocês vão perceber que as tropas que marcharam contra Brasília vieram de Minas Gerais. Né? Por que de Minas Gerais? Por que os generais de Minas Gerais eram os mais interessados? Por causa que justamente tem Araxá. Araxá em Minas Gerais é uma das minas onde tinha exploração do nióbio. Então aí a gente começa a ver os indícios. Né? O que é uma prova? Né? A prova é um conjunto de indícios que levam a tal percepção sobre o... Tu entende? Então, vamos dizer que o conjunto de indícios nessa situação está ficando cada vez mais evidente, cada vez mais saliente. Interessantíssimo, né? Então, olha lá. No golpe de 64, gente, a gente sabe que o grande articulador todo do golpe que acabou aparecendo foi um tal de Lincoln Gordon, que era o embaixador que estava no Brasil aqui, né? E esse embaixador, ele estava... agora a gente está percebendo que ele estava... sem que o seu governo seja o do Kennedy ou seja o do sucessor do Kennedy, que foi o Lyndon Johnson, eles não sabiam das verdadeiras intenções, né? E o que realmente esse Lyndon Gordon estava fazendo. Por causa que esse Lyndon Gordon era o embaixador que estava no Brasil, na verdade colocado aqui pela CIA. Foi, né, aí onde a grande ligação dele. Ele tinha uma ligação muito mais forte com a CIA do que com o próprio governo. Né? Tanto dos presidentes, daí o empenho dele em fazer com que os presidentes, tanto quanto o Kennedy quanto o Lyndon Johnson, acreditassem nas versões que ele colocava para lá. E aí, de acordo com eu já tive essa percepção, e vocês perceberam isso no programa que eu gravei ontem. E agora, assistindo essa reportagem com o Plínio Arruda, foi hoje de manhã que eu pesquisei isso, e agora já vim gravar esse vídeo enquanto a informação está quentinha na cabeça aqui. É justamente que, de novo, mais um detalhe que o Plínio Arruda coloca nessa entrevista, que pá, me dá uma martelada forte dizendo, cara, tu tá chegando ali, aonde parece que é o cerne da questão, né? O âmago. Então vamos lá, gente. O que acontece? A gente sabia que esse Lincoln Gordon era o cara que estava agitando mais ou menos a coisa. Então, agora vamos nos ater a um detalhe narrado pelo Plínio e vamos ver aonde teve a grande oportunidade desse Plínio, né, de fazer com que o Kennedy acreditasse no que ele quisesse que o Kennedy acreditasse, e não na realidade do que estava acontecendo. O empenho todo para tirar... Eles tinham que ter um motivo, eles tinham que ter alguma coisa que gerasse uma comoção nacional, um medo nacional para poder destituir o Jango, né? Como o Jango tinha vindo de uma viagem da China, eles escolheram o comunismo. Eles acharam talvez o mais adequado, né, para eles dar o golpe. O motivo seria impor o medo do comunismo. Então vocês vejam como os detalhes vêm, né, saltando aos nossos olhos aqui. Vocês vão ter que ver mais um fato aqui que aconteceu naquela época lá para entender esse bolo todo, tá? Nessa época aí, tava havendo uma invasão a Cuba, ok? Então tinha um comandante americano da 4ª Esquadra que ele tava lá na Ilha dos Porcos, em Cuba, né? E ele entra em contato com um porta-aviões brasileiro, com um comandante de um porta-aviões brasileiro, e dá instruções para esse cara, dizendo, olha, a gente vai estar lá, e vocês podem conferir isso, gente, no vídeo. Aliás, por favor,
peço que confiram isso que eu tô falando agora, nas palavras do Plínio Arruda, que ele viveu isso, eu tô só relatando aqui o que ele falou, para depois a gente juntar o nosso link. Então veja que interessante, esse cara, ou seja, para ir mais rápido na questão, esse comandante americano dá uma ordem para um comandante de um porta-aviões brasileiro. O que o Brasil tinha a ver com aquilo? Entendeu? Dizendo, olha, tu te posiciona aí num lugar, coisa e tal, se passar uma lancha por ti, aí tu faz uma intervenção, mas caso se não for isso, tu não precisa intervir, coisa e tal. Esse comandante acha isso meio estranho, né? O brasileiro, no caso, ter recebido ordens de um comandante americano, da 4ª Esquadra lá, que estava promovendo a invasão lá para Cuba. E ele pega e ele entra em contato com o ministro da Marinha, dizendo, olha, eu recebi uma ordem assim, 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 mas eu recebo ordem do senhor e não de um cara, né? E o ministro da Marinha, que também acha muito estranho isso, pega e relata isso a quem? Ao João Goulart. O João Goulart enlouquece com essa história. Mas como assim? O que um comandante americano vem dar uma ordem para um militar brasileiro? Né? Incabível, gente. Então isso gera uma revolta no Jango. O Jango chama mais 2 caras, que é um tal de Almirno Alfonso e um tal de Santiago Dantas. Esses 3 escrevem uma carta para que seja entregue pro John Kennedy. Isso foi um pouco antes do assassinato do John Kennedy, né? Então isso tem que ter sido entre 61 e 63. Por causa que o Kennedy assumiu em 61 e o Kennedy morreu em 22 de novembro de 63. Então, olha que interessante. A gente falou que o Lyndon Gordon era o cara que estava por trás e que estava promovendo tudo isso. E ele tinha que convencer tanto o Kennedy como o sucessor do Kennedy depois, o Lyndon Johnson, de que o Brasil era um perigo. Era um perigo, porque quando aconteceu o golpe... Por que eu tô falando nos 2 presidentes, no Kennedy e no Johnson? Por causa que quando ocorreu o golpe, foi bem ali, quando estava sendo tramado, foi na transição entre o assassinato... Porque se o Kennedy foi assassinado em 22 de novembro de 63, desculpa, e o golpe foi em 64, o golpe foi logo depois, mas ele já estava sendo vindo tramado antes, né? Então olha que detalhe interessante agora onde vai entrar o João 23, enfim, logo adiante. Voltando à carta que esses 3 caras, né, que é o Jango, esse Almirno Alfonso e esse Santiago Dantas, essa carta que eles endereçaram ao Kennedy, eles entregaram em mãos de quem para entregar para o Kennedy? Em mãos de quem? De quem? Do Lyndon Gordon, que estava a serviço da CIA já tentando movimentar o golpe, por causa que, né, os interesses da CIA era no nióbio brasileiro por causa de toda a questão aeroespacial, que eu já expliquei isso no último programa, né? Olha as coisas se linkando toda, né? E os presidentes nem podiam saber disso, né? Por causa que eles decidiram, depois do problema que eles estavam tendo com o Kennedy, de querer revelar essa verdade. E o que aconteceu com o próprio Forrestal, o próprio James Forrestal, né? Quando ele se opôs à questão de ocultar o segredo dos OVNIs. Bom, então vamos voltar lá. Eles entregam essa carta pro Gordon. Agora vocês vão ver a consequência dessa carta. Aí eu quero que vocês prestem bem atenção no que o Plínio Arruda fala no depoimento dele. Aí assim, ó, sabendo o que a gente sabe. Porque eu acredito que o Plínio, né, naquela época, por isso que eu perguntei, será que ele sabia, né, da questão OVNI que está por trás de tudo isso? Provavelmente não, né? E agora a gente começa a entender os motivos. Então, o que o Plínio presenciou? Ele viu o que aconteceu, ele viu a manobra dos americanos, ele viu tudo, os caras comprarem, tanto que ele conta tudo como ele foi. Talvez ele não soubesse só o motivo de tudo isso. E agora estamos nós aqui, graças a essas primeiras pinceladas que ele deu lá atrás, talvez agora a gente consiga ver o quadro todo, né? Com a pinturinha completa. Então vamos lá, gente. Olha a reação do Kennedy ao encontrar o Jango em relação a essa carta, ok? Depois que essa carta foi enviada, passou-se mais ou menos, segundo o Plínio, 15 ou 20 dias. Aí morre o Papa João 23. Então assim, ó, gente, o Papa João 23 foi o que teve contato com o ET.
o segredo OVNI, né, o cover, o acobertamento que os Estados Unidos estavam promovendo, eles tinham que esconder. Como eles estavam trocando tecnologia com os caras lá, né? Aí o funeral do Papa João XXIII. O Papa João XXIII morre, o presidente Kennedy e o Jango se encontram. E aí então, diz que o Kennedy trata o Jango de uma forma bem ríspida assim, né? Nada amigável. Mal um aperto de mão, né? Talvez mais pelo protocolo do que pela vontade realmente de cumprimentá-lo. E diz que o Kennedy, muito brabo, olha pro João Goulart e diz assim: eu recebi a tua carta, eu não vou respondê-la e vai ter consequência. O senhor se prepare que vai ter consequência. E aí, vendo tudo isso, diante do que aconteceu, na verdade, o Kennedy deveria ter dito: não, mas como vai solicitar de um país de fora, dar uma ordem sem... né? Então, se os presidentes tivessem feito um acordo de apoio ou alguma coisa, ou seja, a reação natural de um presidente que faz a coisa certa, né? E que eu acredito que era o caso do Kennedy, seria de ficar chocada, dizer: não, vou chamar esse cara aqui para nós ter uma conversa, não pode, não, né? Peço desculpa, não poderíamos ter envolvido o teu país dessa forma. Se aquele comandante, em vez de perguntar pro ministro da Marinha qual foi o Jango, ele tivesse aceitado, né, as ordens do cara sem questionar e tivesse talvez se deslocado e feito isso, e depois aí vai uma imprensa lá, bate uma foto, diz: envolvem o Brasil na guerra, envolvem o Brasil na... Como é que fica essa história toda? Pode, né, um incidente diplomático, cara, as consequências disso podem ser gravíssimas. Então é evidente que o comandante brasileiro fez a coisa certa ao consultar o seu ministro, que também fez a coisa certa ao consultar o presidente, aonde descobriram que ninguém do Brasil, do comando brasileiro, sabia disso ou apoiava isso, né? Que foi o que causou tudo isso. Então o que eu acredito é que o Lincoln Gordon, não é o Lyndon Johnson, o presidente sucessor do Kennedy, é o embaixador que está aqui a mando da CIA. Cara, estou seriamente desconfiado, os indícios estão extremamente fortes de que o Lincoln Gordon, embaixador, ao levar a carta para o Kennedy, ele fez uma interceptação no texto da carta, redigiu essa carta conforme os seus interesses e sabe-se lá o que ele escreveu nessa carta para o John Kennedy ficar tão puto com o Jango. Por causa que assim, ó, o Jango não teve a oportunidade de discutir os itens da carta, né? O Kennedy estava tão puto, tão revoltado que ele não quis nem papo. Então como é que a gente vai ficar sabendo se a carta que o Kennedy recebeu foi realmente a carta que foi escrita pelo Santiago Dantas, pelo Almirno Alfonso e pelo presidente Jango? A reação do John Kennedy, né, e o que se espera de um presidente equilibrado não batem. Não batem. Né? E o que reforça essa teoria que eu estou tirando em cima disso? Por que eu estou criando essa teoria em cima da situação? Por causa que na gravação que veio à tona agora, né, a gente percebe nessa gravação que ele vai induzindo a conversa para que o presidente acredite realmente que o grande perigo iminente aqui no Brasil é que a gente se torne um país comunista que vai dar muito problema para a democracia americana. Entendeu? A democracia americana estaria ameaçada se um presidente ditador comunista assumisse, né? Ou seja, ou perpetuasse os seus planos e conseguisse efetuar os seus planos. Só que os planos do Jango não tinham nada a ver com o comunismo que eles estavam pregando lá. Na verdade, o Jango estava abrindo os olhos, ele estava querendo fechar a torneirinha, né, dos minérios. Talvez ele nem soubesse a importância ou para que era usado o nióbio. Mas ele percebeu, né, naquela época lá, que as empresas americanas estavam vazando o troço e não estavam respeitando os acordos que eles trataram para que essas empresas de fora fossem implantadas aqui. Eles estavam, né, espoliando o Brasil, levando recurso embora, coisa e tal, e eles tinham que cumprir uma série de funções, e o que dizem é que eles não estavam, né, dando essa contrapartida para o Brasil, e o Jango chega a um ponto que ele diz: não, peraí, vamos mudar isso aí também.
Então esse foi um dos pontos, né? Aí então, quando ele começou a botar areia no nióbiozinho barato que os americanos estavam levando, né? Começava a ameaçar os planos deles, e que hoje a gente sabe isso através de uma prova incontestável, que foi o documento vazado no Wikileaks, que gerou até um telejornal local lá da cidade de Catalão, em Goiás, dizendo que descobriram que os americanos tinham Catalão, que é um território brasileiro aqui em Goiás, como prioridade máxima em segurança, né? Que eles tinham que proteger esse território de alguma forma, por causa que era fundamental para os planos econômicos, né, e tecnológicos americanos, que envolvem a indústria armamentista, a indústria bélica, a indústria aeroespacial. Então, gente, olha como o buraco vai se afundando aí, né? Que o Jango talvez nem soubesse realmente qual que era os motivos, né, dele estar levando aquilo para fora, mas percebeu, não, isso é nosso, isso é uma bagunça. Aí os caras, não, temos que arranjar um motivo, porque eles não podiam falar do nióbio. Se vem à tona o nióbio, vem à tona todo o resto do segredo. Eles têm que, sabe, o cover-up, o acobertamento tem que ser em qualquer coisa que se diga a respeito ao assunto, pra tu não começar a levantar uma asinha aqui, sabe, tu puxa uma peninha da galinha, vem o galinheiro inteiro. Então não pode deixar nem puxar uma peninha, né? Por isso que tinha, né, todos aqueles protocolos de procedimento feitos pelo MJ-12, que é o Majesty 12, né, os 12 majestosos, justamente para evitar que isso acontecesse. O segredo a todo custo, por quê? Porque o segredo, tudo se resumia no segredo, a informação. Quem detém a informação, né, que leva a tecnologia, detém a supremacia mundial. Eles sabiam que quem tivesse aquela tecnologia ia mandar no mundo, então ninguém no mundo podia saber, era segredo, né, que significava todo o desempenho ou o sucesso americano provindo dessas empreitadas tecnológicas, né, através de retroengenharia ou engenharia reversa. Falamos sobre isso, falamos do Bob Lazar, enfim, né, gente? Olha que loucura, que loucura. Então os americanos vão lá e ajudam, então esse é o principal motivo deles ter, na minha opinião, pelo que eu, né, percebo hoje, esse é o principal motivo da intervenção americana e o interesse deles no Brasil. E essa questão do nióbio até hoje não foi resolvida. E pasmem, com tudo isso que a gente vem descobrindo e coisa e tal, né, o nióbio continua sendo vendido a preço de banana aí pra fora. Então vamos lá, gente. Doideira isso, né? Então, vejam bem, o Papa 23 morre depois dele ter tido contato com esses extraterrestres, né? Por quê? Porque o Vaticano estava toda... Agora vamos envolver o Vaticano, vamos tomar pedrada de católico. Eu não tô falando do cara que vai na missa aqui na esquina, nem do padre da tua comunidade, meu querido. Eu tô falando da coisa grossa que rola lá por cima, ok? Então, qualquer teórico da conspiração, né, a Karen Rudis, eu tenho um vídeo que já falei dela aqui, a Karen Rudis é uma economista de um banco mundial que fala que os homo capenses, né, os cabeçudos lá, que não são humanos, eles dominam a economia mundial, que o Vaticano está envolvido, né? Aí nós temos lá os relatos que deu até no History e no Discovery, também programas falando de crânios dos homo capenses que foram encontrados na biblioteca, né, na reforma da Biblioteca do Vaticano, que fica nos subterrâneos. Quando eles foram reformar um assoalho, né, fizeram umas escavações lá, encontraram os crânios de homo capenses, né? E aí o Papa João Paulo II, que era o Papa da época, ele vai lá e diz, não, acabou a obra, acabou a reforma, daqui esconde tudo, abafa o caso e deu pra bola, né? Então olha aí, gente, tudo batendo. Então a gente sabe que o Vaticano está envolvido com o grupo dominador. Por quê? Por causa que a questão religiosa é um braço, é uma ferramenta extremamente forte, né, nesse processo deles. É uma ferramenta extremamente útil, uma das principais, que é tu enganar o povo, tu explorar a fé. Isso vem sendo usado direto aí, não só pela Igreja Católica, não é nenhuma novidade, pelo menos uma grande parte das pessoas agora está começando a perceber.